É verdade que muitos jornais nos criticam. Às vezes eu sinto até, em alguns momentos, injustamente. Mas é muito melhor que eles existam nos criticando do que o silêncio que nós vivemos na ditadura, na censura do passado. Nós viemos para lutar pela liberdade. Nascemos com o compromisso da liberdade e queremos liberdade de expressão, de manifestação, a pluralidade. É isso que enriquece a nossa história e a nossa trajetória. O Lula fez tudo isso. Combinou estabilidade, crescimento, distribuição de renda, democracia e liberdade, protagonismo internacional, liderança ambiental. E o que apresenta agora? Qual é o cenário para o Brasil depois do Lula? Nós estamos caminhando nos próximos 2 anos para sermos a 7ª economia do mundo. Passaremos a França e a Inglaterra. Nós seremos em breve a 5ª economia do mundo. Já somos hoje a 2ª agricultura do planeta e o país que mais produz e exporta alimentos. Só isso já dá uma imensa responsabilidade a São Paulo. Essa oportunidade que está posta depende da nossa capacidade de impulsionar o desenvolvimento econômico de São Paulo na indústria, nos serviços e na agricultura. E para isso, para que a gente possa realizar essa tarefa, nós precisamos fazer um diagnóstico das dificuldades e dos obstáculos que nós temos pela frente. O primeiro é que nós precisamos de um crescimento no nosso Estado mais harmônico, com menos desigualdade e assimetria, inclusive regional. Nós não podemos continuar. A macro-região de Campinas, Baixada Santista e São Paulo representam hoje 63% da economia. E as periferias vão crescendo de forma desorganizada e o interior, mais de 200 cidades, nós tivemos redução demográfica. As pessoas estão saindo, especialmente do oeste paulista, porque a única política que tiveram foi pedágio e presídio, e nós temos que repensar o desenvolvimento do interior. Nós precisamos de projetos estruturantes para o interior. E digo que um dos primeiros atos do meu governo será criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como o presidente Lula fez para dialogar com todos os setores, e nós vamos regionalizar esse conselho para criar governabilidade em cada região administrativa do Estado de São Paulo. São Paulo vai se interiorizar, vai olhar o interior com mais respeito e com mais atenção. Se nós quisermos preparar esse salto extraordinário para o futuro que se apresenta para o Brasil nesse momento da história, depois do governo Lula, nós teremos que encarar com grande prioridade o caos que se instalou no transporte público e no trânsito da grande São Paulo. Eu vou dar um dado para vocês e não se esqueçam dele, mas pensem todo dia no que eu vou dizer. O IBOP fez uma pesquisa que só na capital as pessoas pedem por dia 2 horas e 43 minutos, em média, no trânsito de São Paulo, para ir de casa para o trabalho e do trabalho para o casa. Sabe o que é 2 horas e 43 minutos por dia? Se você multiplicar pelos dias úteis em que as pessoas trabalham, 35 dias no ano. Nós estamos perdendo 1 mês da nossa vida, não de férias, mas parado no congestionamento, sem poder ir ou voltar, porque esses 27 anos que o mesmo grupo se alternou no governo, e nos últimos 16 anos como PSDB, eles não conseguiram preparar o futuro, investir em projetos estruturantes de transporte que desse qualidade de vida e o direito de ir e vir. Se a gente pega a Estação da Sé, com mais de 720 mil passageiros por dia, a gente vê o que é o caos do transporte. As pessoas já não conseguem embarcar e desembarcar. E quando esperam 2, 3, 4 metrôs para ir na linha vermelha para a Zona Leste ou ir para a Zona Sul, que não tem metrô para chegar, só tem um trecho que anda ali entre o Largo 13 e Capão Redondo, que eles prometeram integrar ao conjunto da linha e até hoje não fizeram. 4, 5 metrôs. E entram no metrô. Quer dizer, você sai de um formigueiro para virar uma lata de sardinha com 10 pessoas por metro quadrado. É esse o ambiente que nós vamos construir o futuro? São Paulo, no governo do PSDB, criou 1,2 quilômetros de metrô por ano. Para a gente chegar onde está a Cidade do México, que começou junto com São Paulo a construir o metrô,
Nós vamos precisar mais de 100 anos, no ritmo que eles impuseram. Nós vamos acelerar o metrô, recuperar a CPTM, fazer o ferro-anel para ter trem, metrô e corredores de ônibus para ter transporte de qualidade, porque o povo não pode ser tratado com essa indignidade que é o transporte de São Paulo hoje. Se nós quisermos olhar para o futuro, nós temos que dar um passaporte para a futura geração. E só tem um passaporte para eles poderem entrar de cabeça erguida na sociedade do futuro, que será uma sociedade do conhecimento, da informação e do saber. É a escola. A escola é a prioridade das prioridades. E mesmo que o eleitor, às vezes, não veja isso, eu vou lutar nessa campanha para colocar a educação em primeiro lugar entre as políticas públicas desse Estado. Minha companheira Dilma, Marta, uma mãe chegou para mim e falou: Mercadante, meu filho está com medo na escola. Eu falei: mas o que é? O tráfico, as brigas, porque elas estão acontecendo, e o tráfico está na porta da escola? Ela falou: não. O medo dele é quase um pavor. Ele disse para mim que o medo dele é que o professor chame ele para frente da sala e ele tenha que ler um texto. Porque ele está na 4ª série e não consegue ler e não consegue escrever. Que São Paulo nós vamos construir se a gente não recuperar essas crianças que estão perdendo qualquer oportunidade no futuro se não tiver qualidade de ensino? Os exames de avaliação em São Paulo mostram que os jovens, quando chegam no 3º ano do colegial, estão sabendo, em média, o que deveriam saber na 8ª série. Eles estão perdendo 3 anos de conhecimento ao longo da sua formação. Os exames de avaliação do ensino em São Paulo, como o PISA, que é um exame internacional, mostram que São Paulo está abaixo da média nacional. Como é que o estado mais rico da federação não consegue criar uma educação de qualidade que impulsione o Brasil e mostre o caminho do futuro? Quero dizer, porque eu não vou me silenciar. Nós tivemos uma greve dos professores. Dizer que aquela greve era eminentemente política, mesmo porque fazer greve política, eu me lembro na época da ditadura, que nós não podíamos fazer greve porque era um ato político. Nós construímos uma democracia para que cada um se manifeste como quiser, qualquer categoria, em qualquer momento. Quantas greves o governo Lula enfrentou? Buscando o diálogo, buscando a negociação, e hoje nós temos, e buscando a valorização do funcionalismo, hoje nós temos muito menos conflitos do que tínhamos. Se tiver uma mesa permanente de diálogo com o funcionalismo, o conflito diminui. Agora, o que está por trás dessa greve? 5 anos que uma parcela da categoria dos professores, que tem o 14º salário do Brasil, em 5 anos, receberam 5% de reajuste. Eu não sou contra que a gente possa ter uma política de abono para o desempenho, mas não é possível impor uma prova, só 20%, até 20% pode ter direito ao abono, e depois que recebe fica 4 anos sem receber. E principalmente, uma categoria de professores e professores, cujo principal instrumento de trabalho é um pedaço de giz, não pode ser tratado com borrachada e cacetete como aconteceu em São Paulo. Não prometo atender todas as reivindicações, mas prometo que farei tudo para dar dignidade, dar autoridade, formar os professores, motivar os professores, a começar por um diálogo permanente que nós vamos ter com eles e com as outras categorias do funcionalismo do Estado, que precisa ter mais respeito e melhor tratamento no nosso Estado.